Fala galera da Rolling Stone, hoje eu estou aqui com Paulo Barón, mais um dos grandes nomes do show business nacional e internacional. Ele é mexicano, mas é amado no Brasil inteiro, um dos poucos empresários amados no Brasil inteiro. Obrigado por ter vindo, Paulo. Obrigado, meu caro. Na verdade, é uma honra estar aqui na Rolling Stones com você. Aliás, você sim é um cara amado. Pô, não, falando sério, os empresários do show business, eles têm aí vamos dizer, uma rixa entre eles, no mercado, com quem eles já produziram. Sempre a história não acaba muito bem. Então, você passou por cima de tudo isso. Me conta, primeiro assim, parabéns pelo teu sucesso nesses 32 anos de carreira. 35 anos de carreira. Vamos começar com a mesma pergunta que eu fiz para os outros empresários. Qual foi o momento que a música te contaminou? Eu quero saber da tua infância. Teus pais ouviam música em casa, você tinha uns primos roqueiros, que eu sei que você é um empresário que foi muito pro lado do rock and roll. Conta um pouquinho pra gente. Então, é muito curioso, né? Porque é engraçado, meus pais, por mais que escutavam, meu pai escutava sempre música em casa, mas o que ele escutava era música country americano. E música clássica. E o único que saía fora do country americano era o Jerry Lee Lewis, que eu escutava em casa. E quantos anos, Paulo? Eu estaria com 6, 7 anos bem de pequeno, idade. então. Sim. E ele escutava um pouco do que era Bee Gees, aquela onda. Só que eu um dia fuçando, um amigo chegou com um daqueles aparelhos antigos que tinha de rádios. Chegou e ficou em casa de meus pais, convidado. E entrei no quarto dele, eu com meus 7 anos de idade. E comecei, olha, como um menino curioso, entro e começo a mexer. Pá! Escuto uma música que, em aquele momento, cara, nunca senti uma eletricidade tão profunda que me encheu meu corpo e comecei a pular. Pulei no quarto, corria e ficava pulando em cima da cama. Que música era essa? Depois fui descobrindo que era o Led Zeppelin. E foi a primeira vez. Então, o que acontecia? Como aquele menino curioso que você quer voltar a repetir a mesma cena, eu voltava escondido. Voltei vários dias no mesmo quarto do meu amigo, como se eu estivesse fazendo uma coisa muito perigosa, muito ruim, buscando as músicas. E aí fui descobrindo Kiss e outra, nessa minha búsqueda. E eu sou autodidata no rock, ninguém me influenciou. É uma coisa muito louca. Depois, com o passar do tempo, já com meus 12, 13 anos, já na escola, aí já tinha um tio que gostava, que eu não sabia, mas eu fui totalmente autodidata. E por o México ser mais próximo dos Estados Unidos, você acha que a influência era maior do que foi no Brasil do rock? Porque você é um cara roqueiro, impressionante como você já fez mais de 10 mil shows e a gente conta na mão os que não foram de rock ou de heavy metal também, sim, né? Sim, primeiro que... Você gosta, né? Eu gosto, eu sou roqueiro, minha alma é roqueira. Só que o rock, depois eu vou explicar até como que eu me fui indo para os outros subgêneros, tá? Mas eu acho que minha alma é roqueira. Na escola, o que acontecia? Eu venho de uma época onde o vinil, você pegava o vinil e os caras, não todo mundo tínhamos acesso ao vinil. Então nós juntávamos vários amigos. Eu também. E tocávamos, quem tinha o vinil, tocava o vinil. E se você tinha outro vinil, você levava na casa desse amigo. E era o momento de escutar música. E era o momento. E a gente parava só para escutar música. Então, às vezes, você jogava no chão, outro estava sentado na cama. Mas você estava imerso naquele momento. E aí ficamos na loucura. E era zero droga, zero nada. Era música. Era música, suco, tomando suco. E escutávamos, falávamos. E aí esse cara queria dançar. Era encarte. Olha isso. E aí começou esse fascínio. Eu lembro de buscar quem que produzia, quem que era e falar, uau, que legal. Aí quando você abria o encarte e às vezes tinha fotos dos shows, eu acho que por isso também os vinis que tinham ao vivo se voltaram tão importantes. Porque você se sentia parte, como se você estivesse aí. Claro, você não tinha a possibilidade de ir a um show, mas você se sentia parte, sonhava, imaginava. Então eu posso falar que meus rockstars, para mim, daquela época, eram meus super-homens. Ou seja, eu não fui um cara que fui muito ligado a Homem-Aranha, a Super-Homem. Para mim, os roqueiros, esses rockstars, eram meus super-heróis. E você... Como você começou a produzir shows? Como é que você começou, antes de produzir artistas, como é que você entrou realmente e falou, bom,
peraí, é isso aqui que eu vou fazer da minha vida? Eu acho que o meu grande ponto de virada da minha vida foi meu pai, nós fomos a mudar, eu morava na cidade de Guadalajara, de onde sou residente, e meus pais são antropólogos, então eles se mudaram para a Espanha. Estou falando de 1984, quando não tinha latinos. Então era impossível para mim ter um amigo, porque primeiro, eu era um cara, um latino, que a Espanha acabava de sair, não vamos esquecer, do franquismo, da ditadura, então qualquer cara que era diferente não era bem-vindo. Então era muito difícil conseguir amigos. Só que tinha uma conexão que eu tinha musical com meu México, que era a parte musical. Essa era a minha conexão. Então a gente levava nossas fitas cassetes, eu escutava minhas fitas e eu tinha essa conexão por carta com meus amigos. Quando eu chego em Barcelona, eu entro no primeiro mundo da música. Por quê? Porque aí, por primeira vez, meus rockstars favoritos, você volta à realidade. Como? Vejo cartazes que dizem Scorpions, Judas Priest, Alice Cooper, vão estar tocando em Barcelona, 84, 85. E aí, em 1985, eu trabalhando, limpava carro para ganhar minha graninha, meus pais não me davam dinheiro para essas coisas, e consegui juntar dinheiro para ir a um show de Scorpions. Gente, para vocês entenderem, o valor que a nossa geração dá para um show, para um disco, era tão grande, sim, porque era muito difícil a gente conseguir ter acesso a um disco, ter acesso a um show. Não é que nem nos dias de hoje, felizmente ou infelizmente, eu não sei responder, mas o valor que essa geração dava de poder ir era brutal. Aquele momento a gente ia curtir porque custou, foi difícil chegar lá, né? Muito. Então, o meu primeiro show foi assistir os Scorpions lá, que aliás era uma das minhas 3 bandas favoritas. E aquele dia, eu cheguei cedo. Vamos supor, se o show era às 10 da noite, eu cheguei às 7 horas da tarde, desde que abriam. E eu entrava e deslumbrado com tudo. Olhava o merchandising, as camisetas, olhava as luzes, ficava olhando aqueles caras do palco, como se movimentavam, os seguranças. Parecia que era tudo tão novo, que parecia que eu estava tirando foto de cada situação que entrava. Quando terminei o show, eu com minha camarinha. Aquelas de 8, assim, pequenininhas. Sim, aquela que abria assim do ladinho? Ah, sim. Famosa. Eu tirava umas fotos. Quando eu saí desse show, eu tomei a decisão que esse era meu caminho. Eu não sabia como. Só que eu não fui um cara que eu quis ser músico. Eu nunca quis ser um artista tocando música. Eu sabia que eu precisava estar dentro do show business, mas não sabia como. Não tinha familiares, não tinha amigos, não tinha nada que tivesse relação com a música. Então isso foi mais impactante de minha história, porque eu acredito que em tão pouco tempo, tipo, eu estou falando em 1985, eu estava com 15 anos. 3 anos depois, eu me mando para a Inglaterra, porque eu já queria fazer minha faculdade lá, e eu queria fazer cinema, e o único motivo que eu queria fazer cinema foi porque era o único caminho que eu conseguia vislumbrar como uma possibilidade de entrar dentro da música por meio dos videoclipes. Olha. Só por isso. Engraçado você falar do Scorpions, o Scorpions você produziu um monte de Scorpions, você é amigo ainda? Bom, depois o mais curioso que a história foi passando, e de repente em 2004 eu recebi um convite, um e-mail que me chocou e mudou muito a minha vida. Que o Scorpions, uma carta do advogado dos Scorpions me convidando para um show e que eles pagariam minha passagem e tal. Eu pensava que era um trote, mas me mandaram uma passagem executiva para eu assistir a um show em México, me esperaram com uma limusine e tal. Para quê? Eles queriam ter um acercamento comigo. Por quê? Porque a Tária, eu fui um dos responsáveis de que a Nightwish explodisse na América Latina. Foi o primeiro promotor que descobriu, vamos falar, a Nightwish para a América Latina. E a Tária tinha falado para eles, a Tária que é a vocalista, tinha falado para eles de mim. E aí os Scorpions foram, depois de um show, jantei com eles, e quando eles me perguntaram minha sinceridade, o que eu pensava deles, eu falei a sinceridade, assim, numa mesa, e aí depois, um certo tempo, me pediram se podia começar a trabalhar com eles. Mas o mais interessante é que eu passei a ser um booking manager deles. Ou seja, imagina,
Daquele garoto que entrou. Daquele garoto... Sonhando, eu estava sentado com meus ídolos e depois eu me voltei um empresário dos meus ídolos. E passou um relacionamento de muitos anos e aí eu tive, para você ter uma ideia, eu tive que me demitir do Scorpions. Inclusive foi uma festa aqui em São Paulo, no último show, porque eu tenho fibromialgia. A fibromialgia vai acompanhar um pouco com a depressão, que graças a Deus a depressão está superada. Mas e naquela época, e isso tudo vai por os excessos de trabalho, dor e tal. Eu tive que falar para eles que me demitia. Porque eu preferia manter a amizade de por vida, o relacionamento, que pensar no negócio por vida. A sua história com o Scorpion é uma história brilhante. E é uma história de amor, uma história de relacionamento verdadeiro, de carinho, de coisas muito bonitas, sabe? Mas, Barão, você não me contou quando é que você começa. Eu acho, então por isso que digo, para mim começo no dia... O start dá no show do Scorpion. No show do Scorpion. E aí? Mas é que o Barão... E aí a minha cabeça muda completamente. Meus pais totalmente em contra. Claro. Eles, como todo pai dos anos 80, sim, queria que você fosse um médico, fosse um advogado. E o rock and roll era a música do diabo. E era a música do diabo. Fui queimado meus vinis várias vezes. Meus vinis do Iron Maiden foram como umas 3 vezes, o The Dio outras vezes. E aí, nesse processo, eu fui... Quando me mudo à Inglaterra, que eu tomo controle da minha vida, aí eu começo a fazer minhas coisas. E aí me oferecem uma oportunidade de começar entre vários promotores para levar uma tal de banda brasileira de heavy metal que nem conhecia, só que eu sabia que era minha oportunidade, porque esse show ia acontecer na Sala Marquis de Londres, onde tinham tocado Rolling Stones, Beatles, e eu era um desses sócios que entrou, e essa banda era a Sepultura. Uau. E isto, muito mais que ser Sepultura, o que me ajudou, foi meu relacionamento com a Sala Marquis. Que a partir daí eu encorajei. Naquela época o latino era todo mundo da América Latina, Brasil era visto, você era visto como um... Bom, Brasil você fala com todo mundo, exatamente, né? Então, e aí que eu começo a me encorajar com essa situação, tendo a Sala Marquis, porque eu precisava uma marca. Eu não vou esquecer, eu não tinha um relacionamento, tipo, não é como... Sim, eu sou teu sobrinho, você é meu amigo, e que aí você me apresenta porque eu quero ser, não. É do zero mesmo? É do zero. Então foi o Sepultura. Então, por incrível que pareça. Mas o mais forte não foi nem sequer a marca Sepultura. Era o seu contato com a... Era o Marquis. Quando eu entro no Marquis, porque o Marquis era uma sala que foi respeitada mundialmente. É como o CBG, o Marquis em Londres. Então, na hora que eu entro como Marquis, eu tenho uma marca para trás de mim. Entende? Eu tenho um relacionamento. Finalmente, eu tenho um nome. Quer dizer, o Marquis foi um grande promotor seu de shows, porque com ele você foi trazendo aí, a partir do Sepultura, ficando conhecido. Aí eu tive a sacada e falei assim, bom, eu moro na Inglaterra, tem muitos latinos, e se eu começo a trazer bandas latinas? E assim que eu comecei a levar bandas latinas. Chega a levar nos Paralamas lá, bandas espanholas, bandas de vários países, para tocar na Sala Marquis. Esse foi, eu acho que o grande start de tudo. Então, porque quando você tem nada, você olha um oceano e diz assim, caralho, para onde é que eu vou? Exatamente. Certo? Para onde é que eu vou? Só que no momento que você encontra uma pedra dentro do oceano, você diz assim, bom, pelo menos aqui pego e pesco alguma coisa. Foi o que eu fiz. E inclusive, minha empresa se chama Top Link Music, justamente tem um pouco com isso. Que são conexões internacionais. Top Link são conexões. Que é o nome da tua empresa. É o nome da minha empresa. Então era conexões musicais. Porque o que eu queria era começar a levar a música comigo, não importasse de onde eu morasse. Por ter uns pais antropólogos. Porque eu nunca saberia se meus pais um dia decidiam ir para Egito, claro, ou onde fosse. Mas a base cultural deve ter sido muito boa com esses pais aí. Muito. E o rock e o heavy metal. Conta um pouquinho pra gente do heavy metal na sua vida. Eu sei que até hoje você produz Angra, você é empresário. Eu sou empresário de várias bandas de rock e fui empresário de muitas bandas de rock. Mas sabe que é louco? O rock era o que você escutava. Então eu amava, escutava. É o que você escuta? Não, hoje eu escuto mais coisas, muito mais. Eu sou muito eclético hoje. Mas minha formação musical começa pro rock e pro hard rock. Quando eu conheço
a música progressiva, quando eu entro no rock progressivo, que se abre um leque para mim musical. O que acontece? Vou explicar por quê. O rock progressivo, ele bebe de muitos outros tipos de estilos musicais. Desde música egípcia, de música erudita, tudo. E começa a entrar. Quando eu entro dentro dessa música, eu começo a perceber, olha só, aqui tem esse tipo de música que pode ter uma conexão com a música New Age. Aqui tem uma conexão com a World Music. Quando eu entro no rock progressivo, eu me deparo com um novo mercado que não estava sendo explorado. Estou falando desse novo progressivo. Estou falando do Dream Theater. Aí eu sou o primeiro promotor que faz um show do Dream Theater no México. Olha. E aí o que isso acontece? A conexão com Dream Theater me faz entrar em conexão com Angra, porque me buscam e me dizem assim, você conhece uma banda brasileira? Você que vai sempre no Brasil? Eu não era... ainda não morava aqui no Brasil. Mas aquele Angra com o André Matos ainda? Com o André Matos. Olha! E aí, exatamente. E aí eu conheço o André Matos. Aí eu conheço o André Matos, que vai para o México. Só que acontece, eu já para aquela época, porque é o seguinte, você diz, mas como você pulou de Inglaterra para o México? Eu me formo na Inglaterra, monto minha empresa na Inglaterra, me cansei de não ver o sol da Inglaterra, sempre aquele cinza eterno, cansado de não conseguir mais ver o sol. O latino sofre muito. Cara, e eu me mando de volta para o México. Quando eu estou no México, eu monto minha empresa, aí me volto uma gravadora autônoma, uma distribuidora de CDs e decido montar uma agência de booking e management, onde as próprias bandas. Então assim descubro o Rammstein, me volto sócio do baixista do Rammstein, e o baixista do Rammstein, que inclusive ele falece em um show que quando estávamos trazendo o Rammstein, em um acidente de avião que eu estaria viajando, o Christopher Zimmermann, que aliás vai fazer agora em pouco tempo, já os 30 anos de falecido. Mas a história é muito curiosa, como uma te leva a outra. Em esse período que eu conheço o Dream Theater, me apresentam o Angra. Chega o André Matos, porque acontece, como eu tinha distribuidora, as rádios, as revistas estavam na minha mão. Era uma época que, não vamos esquecer, para as pessoas é difícil de entender, possivelmente. Quando naquela época ainda o conhecimento era muito importante. Quando você levava um CD exclusivo, um álbum exclusivo que era de boa qualidade, você ainda tinha o poder. E as pessoas queriam te ouvir. Então, por exemplo, se eu chamasse você, que você gosta de boa música, e você era o cara da Rolling Stones, só por eu ter sido o cara que traz um vinil diferente, você já me escutaria. Sim. Porque como esse cara conseguiu? Esse cara sabe de música. Aí ele vai entrando e você e eu criamos um relacionamento, entendeu? Era uma sociedade secreta. Era uma sociedade secreta que existia intelectual. Que sabia onde estavam os tricky points de cada um. Você sabia quem era a pessoa, quem era a banda que ia estourar. Perfeito. Ele tinha uma voz entre eles. Né? E se criava uma sociedade secreta que ia além do business. Sim. Era além do business. Você tem uma ideia? A primeira vez que eu ouvi esse CD do Angels Cry foi uma fita na casa de um amigo nosso chamado Salada, que eu passei para os meus amigos essa fita, a gente só ouvia essa fita. Quer dizer, nós só os amigos próximos que tínhamos Angra em casa. Nossa, que loucura. Para você ver, então tudo se volteava, era tudo muito orgânico, cara. Então era um cara que te recomendava com outro. Então chegou um momento que eu, por ter minha distribuidora, e era um cara que viajava o mundo, tinha facilidade por meus pais estar em diferentes congressos do mundo. De repente eu aparecia no Egito, aparecia na Itália, estava em Marrocos, e eu comecei a beber muito dessa música. E comecei a levar. E em aquela sociedade, começo a levar o respeito de todos os jornalistas. Foi você que levou o Angra a tocar no Japão, por exemplo? Não, depois sim, depois, porque minha história com o Angra se volta muito louca. Quando eu levo o André para fazer uma coletiva de imprensa, que me pedem um favor para ver se podia ajudar o Angra, me volto muito amigo do André.
E o André e por André, levo o Angra para o México e por mais louco. Depois o André sai do Angra e eu me mudo para o Brasil, me mudo para morar aqui. E aí me volto empresário e montamos juntos o Xamã. Nós dois montamos o Xamã. Grande Xamã. E assim que começou a minha história com o Brasil. Maravilhosa. Só que no Brasil, eu já trazia shows para o Brasil no passado. Tipo, já vendia shows para o Brasil. Paulo. Louco, né? Eu acho assim que você foi um dos grandes caras também que trouxe o heavy metal de volta, né? Porque ele deu uma sumida e hoje você continua, depois de 30 anos, empresariando, um dos casos é o Angra, né? Sim. Você vai fazer show com ele aqui em São Paulo. Qual o futuro? Eu vou terminar com essa pergunta. Qual o futuro da música, Paulo? Para onde a gente está indo? O que está acontecendo? Eu vejo assim. Primeiro, desculpa, eu vou ter que emendar uma com a outra, tá? Por favor. Quando eu chego no Brasil, eu enxergo como que o Brasil é um país com muita fome de heavy metal, de rock, muita fome e muito público. Só que eu percebo que os promotores naquela época, eles levavam as bandas nos piores lugares possíveis. E as pessoas não entendiam de show business. Eu entendo a palavra show business, me preparei para entender a palavra show business. E na hora que eu chego aqui, eu digo assim, não, as bandas de heavy metal, elas precisam tocar nos mesmos lugares que tocam as bandas de pop. E onde tocam as bandas de pop? Onde que estão as casas de shows? Porque eu me enxergava como um cara, por exemplo, eu gosto de jaqueta de couro. Eu não queria passar calor, mas eu gosto de ir com uma jaqueta de couro. Eu não queria passar calor em um lugar, queria ir em um lugar que tivesse ar-condicionado. Eu entendia que o palco melhor, você tem uma estrutura melhor com luz e tudo se você trabalha em uma casa boa. Custa mais cara? Sim. Mas o investimento a longo prazo muda. E o fã de heavy metal é um fã que vai onde eles estiverem. Exatamente. E ele é super aficionado pela banda. E aí que começa essa minha evolução dentro do heavy metal, de colocar uma outra cara, ajudar. Com exceção do Muniz, da Mercury, que aliás, para mim, é um dos meus mentores, que eu respeito pra caramba, musicalmente. Eu acho que era o único cara que entendia esse conceito. Entendi. Único. Depois os demais que trabalhavam com heavy metal realmente só pensavam em como ganhar dinheiro ou com o menor investimento possível. E eu pensei ao contrário. Como você investe para ter um futuro? Esse foi o meu conceito. Agora vamos falar, na evolução que nós levamos, como artista a mesma coisa. No Angra nós temos um projeto que ele começou, quando eu comecei a empresariar eles há 15 anos atrás, que foi o projeto seguinte. Você tem que investir na banda em todos os jeitos. Desde o marketing, você necessita ter uma estrutura, luzes, movimento de palco, comportamento, câmaras, luz, som, todos os conceitos. Mas tudo, o merchandising da banda, tudo? Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu não enxergo um cara que te compra uma camiseta como dinheiro, por exemplo, não significa o 25% que vou levar no meu bolso. Sabe como eu enxergo o cara que compra uma camiseta? O cara que está levando a marca como um spoiler, um marketing na rua. Então, quanto mais caras tem com essa camiseta, esses caras a banda vai se voltar mais visível. Mas o heavy metal sobrevive, certo? E muito bem. Não é porque eu sou um fã de heavy metal, mas eu vejo shows lotados. Muito bem. E um público mais velho, mas é um público que não põe o celular na sua cara para ver o show. Então, assim, você vê o show, né? Não é aquela coisa... Eu posso te falar que o Angra, por um exemplo de heavy metal, tá? O Angra faz uma média de 70, 80 shows só no Brasil, com públicos de 2.000 a 7.000 pessoas. Que maravilha, Jorge. Entendeu? Então, e que as prefeituras hoje conseguem contratar o Angra como se fosse igual, possivelmente um capital inicial, com o mesmo tipo de cachê. Então, para você ter uma ideia. Que maravilha. Que bom ouvir isso. Aham. Barão, qual foi o pior artista? Não, o artista mais... Pior não existe. O artista que foi mais difícil de você produzir. Cara, eu acho que eu já tive alguns que foram
muito ruins. Eu já tive algum que peguei do pescoço. Por exemplo, o Michael Schenker, eu peguei ele do pescoço e quase não bati nele simplesmente porque ele é irmão do Rudolf Schenker. E foi porque o Rudolf Schenker me pediu um favor que eu ajudasse ele. E eu montei uma banda para o Michael Schenker a pedido do Rudolf Schenker. E quando ele chegou aqui e fez uma sacanagem de não querer tocar para os fãs e sair do palco, quase teve um problema sério. Mas eu acho que tem um caso muito curioso, que é o Echo the Bunnymen, com o Ian McCulloch. Ele era apaixonado por uma brasileira, aliás, que é uma produtora famosa daqui do Brasil, que não atua mais na música. Ele tinha convidado ela para o show. Essa é uma história muito interessante, lá em Porto Alegre. E ela, bom, essa mulher, né, tinha trabalhado também comigo, e ele sabia que éramos amigos. E quando ela não apareceu, e ela mandou um buquê de flores e uns bombons, ele ficou mal. Aí, nessa situação, ele passou a beber, e no dia seguinte, quando eu acordei, já para viajar para Curitiba, eles já estavam no bar bebendo whisky cedo, às 8 horas da manhã, no horário que estaríamos indo para o aeroporto. Houston, we have a problem. Falei, fodeu. E aí, quando a gente chega em Curitiba, por sorte eu estava acompanhando a banda. Eu sou um cara que eu gosto de acompanhar, gosto de ver os negócios de perto. E quando chego em Curitiba, escuto que ele fala para o meu produtor, ele disse que ele não vai no show. Aí, naquele momento, em vez de eu ficar, porra, por que você não vai no show? Eu estou te pagando. Por que aconteceria? Ele ia falar, se ele não quiseria, ele não ia. Então eu escuto essa situação, espero chegar no hotel, porque isso foi na hora de que estávamos subindo na van e eu já estava com o meu motorista me levando. Eu me antecipo, vou pro hotel, espero ele. Na hora que ele chega, eu digo, ei, Ian, então você não vai no show hoje? Não. Então posso te pedir um favor? Já que eu estou pagando no show, porque a gente então não toma um tequila juntos. Você gosta de tequila Don Julio, que é um dos tequilas que eu gosto. Então vou para casa, vou trazer um tequila Don Julio e beber um Don Julio. Que sangue frio você, hein? Meu, não sei nem como saiu, sangue frio. Isso era 6 da tarde, não, perdão, 4 da tarde. Fui a buscar meu Don Julio e cheguei às 8 horas. A banda saiu para fazer passagem de som, tá? E aí, já iam ficar pro show. Liguei no quarto do Ian, ele me aparece de pijama. E aí começamos a tomar tequila, começamos a falar de amor, falando das histórias. A história foi que eu convenci ele e falei assim, pô, vamos ver como esses caras se dançam sem você? Levei ele no meu carro. Muito boa. Sério, vamos ver como eles se dançam sem você? Sobe no carro, vamos, e ele chega lá no camarim, os caras na hora que iam subir no palco, ele de pijama, e ele começa a suar dos caras e diz, quer saber, vou tocar. E aí, vou subir a cantar. Aí eu tive que conseguir uma camiseta do merchandise para que ele colocasse para sair. Saiu de pijama, com calça de pijama e com... Que delícia de história. É uma história maravilhosa. Maravilhosa. E esse é o sabor, né? Esse é o barato de fazer parte desse mercado, né? Tem situações como essa, por exemplo, inesquecíveis para você. Inesquecíveis, né? Mas que podiam ter custado muito, né? Muito, e imagino o estresse também, né? O estresse. Deu certo a situação, mas tem algumas que não dão, né? Que o cara, por exemplo, quem foi o cara... Ele não foi o pior, vamos falar a verdade. Ele teve uma história ótima. Quem foi o pior, né? Foi o guitarrista do Scorpion? Quem foi? Não, eu já tive, assim, eu me lembro quando era mais... Eu tenho 2 experiências com Chuck Berry. Aliás, que se você me perguntasse... Eu já trabalhei com quase 200 artistas. Dos 200 artistas, se você me perguntasse qual que eu me orgulho mais de ter trabalhado, é o Chuck Berry. Porque a história do rock... Eu também acho. A história do rock, ou seja, para mim... Ele é o cara. Para mim... Ele é o cara. Não importa Scorpions, não importa AC/DC, não importa Iron Maiden. Pra mim, pega uma guitarra, faz um solo de rock. Podem falar do Ike Turner, que começou, com Rocket 66, não, mas quem é o cara realmente que pega e muda o cenário, naquele filme Cadillac Ranch, é o Chuck Berry. E vamos combinar, era um negro
dentro de um país que era racista pra caramba, e ele consegue mudar a vida de todos nós. Você entendeu? Então, o máximo respeito, respeito. Então, para mim, Chuck Berry foi o maior e o mais importante. E não me importa, eu acho que eu serei minha vida aí. Então, não importava mais. Só que eu era a primeira vez que eu fiz Chuck Berry, eu teria 23 anos de idade. E eu levei uma canseira do cara. Ele realmente, ele era terrível, ele bebia muito. Mulherengo. E ele saiu do show depois de 25 minutos, não cantou direto, simplesmente pegou sua guitarra e se mandou. Você subiu no carro, aliás, que no contrato tinha um contrato que dizia que ele tinha que dirigir o carro, era uma Mercedes CL 1973, ainda me lembro, e tinha que ser cor azul. Ele simplesmente subiu no carro e se mandou para o aeroporto. Assim de simples, cara. E não explica. Então eu fiquei muito mal. Pensa um moleque de 23 anos, não tinha ideia como funciona o show business ainda. Então eu via meu futuro que tinha se acabado aí. Eu pensava no meu futuro, acabou aí nesse momento. Chorei, tive que devolver dinheiro, quanto não me xingaram, na casa de show. Imagina. E mais que era um moleque, um latino, né, na Inglaterra. Sempre você é um latino na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Todos sempre vão ser uns latinos. Então acontece, naquele momento, falei, puta, só que eu queria curar esse trauma, porque para mim o Chuck Berry era o Chuck Berry. E eu fiz a última turnê do Chuck Berry viva, que passou para o Brasil. Aí tive a oportunidade, aí fui a ver ele em Memphis, fechei o show com ele, e aí, inclusive foi muito interessante, porque o show que quis fazer, foi o único show no Brasil que foi em Curitiba, porque era aniversário, era 25 aniversário da Top Link, não, 20 ou 25? 20 aniversário da Top Link, ou 25, tá, não me lembro agora, da minha empresa, 25. E eu falei assim, quero fazer um único show que seja em Curitiba para que as pessoas saibam que a Top Link é de Curitiba. Olha que loucura. Fizemos o show e aí fomos para Argentina, Chile, outros países. Cara, me voltei tão amigo do cara que quando eu via, e ele não sabia que tinha acontecido você isso. Era Nunca falei. Mas nunca vou esquecer uma conversa em Santiago de Chile, 10.000 pessoas lá, e ele sentado, assim como você, eu aqui, e ele chama a filha dele, jovencinha, ela com 63 anos de idade, que tocava harmônica, imagina, ele com 80 anos e ela a filhinha, né? Vem filhinha, senta aqui comigo. E ela falando assim, filhinha, você tem que um dia casar com um homem como esse. E eu, aliás, ele falou, não, melhor você deveria casar com ele. E eu, muito obrigado, eu já tenho um relacionamento, está tudo bem, está tudo certo. Então, para você ver como são as coisas da vida. Mas quando eu via... Nunca ele soube que você era o cara que ficou na mão naquele show? Não. Até para explicar o porquê que ele foi embora, que você nunca ficou sabendo o porquê. Não, e ele devia ter feito isso com vários. Certeza ele fez com vários. Mas eu lembro... Você criou uma nova história com ele, criei uma não vale nova a pena história mexer nesse passado. Exatamente. Não que queria, interessante. Não quis mexer, não quis falar. Foi uma coisa que foi uma superação para mim mesmo, porque eu queria levar-me, não queria que o sentimento do ídolo, do cara que eu agradeço tudo o que eu tenho. Eu tenho uma filha, né? Minha filha tem 23 anos, eu digo sempre para minha filha, filha, esse tênis, essa roupa, esse carro, essa casa, tudo você deve ao rock and roll. Digo, lembre-se sempre disso. Ontem fomos no show do Bruno Mars e nos convidaram na suíte com tudo. E eu falei, filha, isso é o esforço de nosso trabalho. Falei assim, esse é o esforço e o reconhecimento. Isso, senão, possivelmente nós estaríamos comprando ingresso e possivelmente estaríamos exprimidos aí, como todo fã que faz. Então valorize muito cada coisa que você faça em sua vida com excelência, porque se um dia você quer trabalhar no show business, o único jeito de você sobreviver é com excelência.
E com caráter, né? Que é uma coisa que sobra no... A excelência vai, para mim, junto com o caráter. Porque, a fim de contas, o caráter pode... quando você quebra o caráter, já deixa de ser excelente, né? Paulo Barol, que entrevista deliciosa. Eu quero fazer a parte 2 com você, porque não dá pra gente parar aqui. Infelizmente, nosso tempo tá mais que estourado. Mas vamos voltar para contar. Você tem muitos causos que, assim, a gente não teve tempo nem de começar a falar, mas o Chuck Berry foi o mais delicioso. Não, mas e só para dar muita risada, vou contar uma muito rápida, tá? Claro. Para finalizar isso, do Scorpions, agora que o Scorpions vai vir, e eles são muito engraçados também. Não sei se vocês sabem, os Scorpions, todo mundo sempre tem que ter seu próprio carro, com sua própria segurança e com seu próprio motorista. Isso acho super certo, porque são pessoas adultas e elas, cada um, se tem dinheiro, tem que se movimentar do jeito livre. Mas quando fomos a Recife, na época, há uns 10 anos atrás, não tinha hotéis bons. Então, o que aconteceu? Assim, vamos falar, 5 estrelas acima. Então, a gente teve que ir a Porto de Galinhas, o hotel. Então, o que acontecia? E também não se encontram Mercedes para alugar. Eles têm um Mercedes sempre, ou BMW Mercedes, porque até o seguro deles falava sobre isso. Então, o que acontece? Nós tivemos que ir do aeroporto para Porto de Galinhas, se trocar para ir para o show. Então, o que acontece? Porto de Galinhas, para quem não sabe, de Recife, lá, dá mais ou menos 1 hora. Só que as estradas tem muito buraco. Bom, primeira situação, chegamos no hotel correndo, porque o voo ainda atrasou e tal, para se trocar. E aí estamos todos no carrinho de golfe. Na verdade, vi eles, não todos não estávamos, mas 5 quiseram subir no carrinho de golfe, em um dos hotéis lá. E eu só vi, assim, pessoal, deixem sim as malas. Ainda o meu produtor falando, o que eles fizeram? O carrinho tumbou. Com todos os Scorpions, o carrinho de golfe, tumbou no meio. Só que não terminou aí, cara. Aí todo mundo se levantando, correndo, toda a história, o carrinho vai e xingamentos aqui, xingamentos lá. Daí sai todo mundo correndo com batedor. E os batedores indo e todos naquela estrada escura que vai de Porto Galinhas para Recife, para o show, indo. E de repente, eu tinha também meu próprio carro, e de repente veio o Rudolf Schenker. O meu carro era o primeiro, e o segundo ia Klaus, e depois era o Rudolf. Eles sempre são assim, Klaus, Rudolf, Matias. E eu ia número 1. E aí vejo o Rudolf, o carro do Rudolf, faz, tenta me passar, e ele faz assim, para eu parar. Aí ele parou todo o comboio. Por que era? Porque disse, Paulo, esse carro daqui não é Mercedes nem a pau. Eu tenho certeza que vai ser fake. Literalmente. Abrimos o capô e era um Mercedes fake. Aí eu tive que ir com o Mercedes fake e ele trocou. É fake, mas agora, pelo amor de Deus, entra no fake e vamos fazer esse show, né? História bem engraçada. Obrigado por ter vindo. Obrigado, mano. Adorei te ver. Até a próxima. Sempre tchau, galera da Rolling Stone. Obrigado. Abraços.